Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Oslene Carvalho e estou mais uma vez aqui com vocês para fazermos a autocorreção da parte 2 do tema Os Primeiros Tempos da República. Vamos pegar o seu livro Trilhas, módulo 3, capítulo 6, de História, e vamos dar sequência das autocorreções das páginas 253 a 260. É a continuação. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre cidadania do dia a dia, votando com autonomia. Vamos ler aqui esse trecho para fazer uma breve recapitulação do que se trata sobre votar com autonomia. Lembrando que, no início da República, a prática do voto de cabresto impedia que as pessoas escolhessem livremente seus candidatos. Pressionados pelos coronéis e por causa dos favores que recebiam em troca do seu voto, muitas pessoas não exerciam seu direito de votar de maneira autônoma, ou seja, de acordo com suas próprias decisões. Então, nessa época aí, alunos, como foi mostrado no vídeo anterior, que tinha o voto do cabresto, né? Que os políticos, eles trocavam o voto, né, por favores. Então, naquela época, o povo, eles não tinham autonomia para votar, eles tinham que ir pela onda dos políticos, porque eles trocavam o seu voto por favores que eles faziam assim no dia a dia. Então, eles não tinham direito às suas próprias decisões, né? Eles não poderiam escolher livremente seus candidatos. E aí pergunta, e nos dias atuais, vocês acham que é assim? Você sabe como funcionam as eleições? Bom, ao longo do século XX, diversas medidas foram adotadas para dar mais autonomia aos cidadãos nas eleições. Veja alguns exemplos. Então, vamos relembrar quais foram essas medidas que foram tomadas no decorrer do tempo. Por exemplo, instituição do voto secreto. Você vota e só você tem direito de saber, né? Instituição do voto feminino, porque naquela época as mulheres elas não tinham direito de votar, só os homens. Então, a partir de agora, já foi feita essa instituição do voto feminino. A proibição de compra de voto, não pode mais comprar voto, ou seja, se a gente descobrir, se as pessoas descobrirem o que pode acontecer, esse candidato, ele pode ser cassado, não pode, tá bom? Estabelecimento de regras para propagandas e campanhas. Antigamente podia fazer campanhas, agora não, existem algumas regras, não pode ser feito assim ao público, assim, para todo mundo ver, entendeu? E disponibilização de informações sobre as propostas e o histórico dos candidatos para os eleitores, ou seja, antigamente não tinha essa disponibilização. Agora você pode, através de fontes seguras, pela internet, pesquisar sobre qual candidato que você vai escolher, tentar saber, conhecer um pouco as propostas dos seus candidatos, verificar sua história de atuação como político e como cidadão. Você não pode vender seu voto. Muitas vezes, algumas pessoas vendem o seu voto por um rancho, por atendimento médico, e quando o candidato é eleito e não cumpre aquilo que ele prometeu, o que acontece? Acontece que depois a pessoa vai ficar decepcionada, né? Então, é preciso a pessoa ter realmente, ter a transparência, né? Ver se esses realmente, esses políticos são transparentes, já fizeram algo melhor pela sua cidade e votar, né? Pedindo com que realmente eles cumpram aquilo que eles prometeram. Aí nós temos aqui duas questões para nós comentarmos. Letra A. Você acredita que as medidas apresentadas acima podem dar mais autonomia às pessoas nas eleições? O que vocês acham? Por quê? Bom, é uma resposta pessoal, mas eu acredito, alunos, que essas medidas ajudam os cidadãos a terem mais autonomia, pois as novas regras permitem mais transparência no processo eleitoral e mais liberdade de voto ao eleitor, não é mesmo? E na letra B, que atitudes as pessoas podem tomar atualmente para votar com mais autonomia e responsabilidade? O que vocês acham?
Hein? Na letra B, quais são essas atitudes? Bom, vou dar algumas dicas. As atitudes como conhecer as propostas de seus candidatos e verificar o seu histórico de atuação como político e como cidadão vai fazer com que você não se arrependa, não é mesmo? Agora, vamos para a próxima página, e vamos falar sobre a Guerra dos Canudos, né? Vocês lembram que nós já demos sobre isso? Não esquecendo que cada página é de autocorreção, não esqueçam de colocar a data e a palavra autocorreção, tá ok? Então, observamos aí a imagem sobre a Guerra dos Canudos, de Canudos. Observem aí. Bom, 3. Em sua opinião, por que muitas pessoas deixavam as grandes fazendas para viver em Canudos? O que vocês acham? Vocês estão lembrados? Já estudamos sobre isso, não é mesmo? Bom, vou relembrar. É uma resposta pessoal, mas os camponeses pobres, eles viviam em condições de exploração nas grandes fazendas. Então, como eles viviam com a exploração, né? As pessoas não tinham tanta liberdade, né? Então eles foram para Canudos com o objetivo de ter mais liberdade para produzir, eles podiam se alimentar melhor e com mais fartura, além de compartilhar uma vida mais igualitária, né? Então, eles tinham como objetivo nessa comunidade, Guerra de Canudo, era ter uma vida melhor, porque já que eles viviam sendo explorados, né, pelos fazendeiros, o objetivo deles era plantar, crescer. E aí acabou que foi uma guerra. Aí tem uma questão 4 aqui. As pessoas da foto pertencem a quais grupos sociais? Que elementos tornaram possível identificá-las? O que vocês acham? Bom, as pessoas lembrando aqui a questão 4, né, para nós comentarmos. As pessoas do primeiro plano da foto provavelmente são camponeses sobreviventes de Canudos. Ou seja, quando essas pessoas foram montar essa cidade, Canudos, né, eles ficaram muito fortes e aí eles já não queriam obedecer os fazendeiros, né? Então houve essa guerra, esse atrito, né, que acabou sendo massacrado depois de várias tentativas, né? Os fazendeiros, juntamente com alguns coronéis, conseguiram detonar a cidade de Canudos. E aí essas pessoas aí da imagem que vocês estão vendo, do primeiro plano, são camponeses sobreviventes de Canudos. Já as pessoas lá do segundo plano, observe lá no final, elas que estão em pé, elas fazem parte das tropas do governo. É possível constatar isso pelos uniformes usados por ela e por sua postura, em pé e vigiando os moradores rendidos. Então, essas pessoas foram os últimos sobreviventes da Guerra de Canudos. Né? Por quê? Porque simplesmente o governo na época, né, não queria admitir que essa cidade ela estava expandindo, ela não obedecia às regras do governo, ou seja, ela não pagava impostos, os governantes lá queriam cobrar, elas não pagavam, queriam viver livres. Então, por isso que houve essa guerra de Canudos, e ela foi, depois de várias tentativas, né, do governo detonar. Se eu não me engano, foi na terceira ou na quarta tentativa que conseguiram detonar a cidade, e aí esses daí são as últimas pessoas que sobreviventes, que são os camponeses. Aqui, na página 257, eu quero que vocês observem essa charge. Observaram? Charge de Storni, publicada na revista Careta, ironizando a chamada política de café com leite em 1925. Vocês lembram que nós também já demos sobre isso, sobre a política do café com leite, em que 2 estados predominavam, né, de ficarem revezando e não dava chance para os outros estados governarem. Então era o estado de Minas Gerais e São Paulo, né? Por que café com leite? Porque que no caso Minas Gerais, a exportação deles produziu grandes quantidades de leites, né, através das vacas,
E o café era São Paulo, então eles predominavam naquela época a política e não davam oportunidade para outros estados participarem participar da política, né, de ser grandes representantes. Aí na letra A, descreva a charge. O que vocês estão vendo aí? Bom, a charge, ela mostra dois homens que representam os estados de São Paulo e de Minas Gerais, controlando a cadeira da presidência da República. Enquanto isso, outros homens representando os demais estados brasileiros aparecem querendo alcançar essa cadeira, ou seja, eles não davam oportunidade para ser presidente da República, né? Então, os nomes dos dois estados escritos nos chapéus ou nas roupas dos homens representados, né? Que é São Paulo e Minas Gerais. Na letra B, de que maneira esta charge está relacionada à política do café com leite? O que você escrever aí? Bom, a charge se relaciona à política do café com leite na medida que representa o poder político exercido pelos estados de São Paulo e de Minas Gerais, conforme eu falei, né? Conduzindo a política do país e permitindo pouca participação dos demais estados brasileiros, ou seja, só eles que queriam comandar, né? Não dava oportunidade para os demais estados. Na página 257, questão 2, com base nos conteúdos apresentados neste capítulo, produz uma frase com as palavras abaixo: república, ex-escravos e preconceito. Bom, isso aí é uma resposta pessoal. Vocês podem utilizar e colocar a resposta que vocês quiserem, desde que entre essas 3 palavrinhas aí. Bom, a minha sugestão de resposta que é: após a proclamação da República, os ex-escravos continuaram vivendo em condições precárias e sofrendo com preconceito contra afrodescendentes. Até hoje, não é mesmo, alunos? Vamos falar um pouquinho, durante esse período da República, como foi as reformas do Rio de Janeiro, né? Vamos relembrar, né, que nós já estudamos sobre isso. E temos 2 fotografias aqui da Avenida Central do Rio de Janeiro em 1900 e temos depois aqui ela, a mesma Avenida Central após as reformas. Observaram aí? Olha a diferença, não é mesmo? E aí eu pergunto de vocês já responderam com certeza, mas que mudanças ocorreram nesse lugar de uma época para outra? Vocês perceberam? Bom, eu espero, que vocês respondam que o lugar passou por reformas e que a avenida ficou mais larga e espaçosa, não é mesmo? É isso aí. Vamos para a próxima página? Na página 260, temos aqui mais uma atividade, não é mesmo? Leia o texto e analise a charge. Depois responda as questões. Vamos ler primeiro. O carioca se orgulha de viver na cidade mais linda do mundo. Os estrangeiros podem descer sem sustos no Porto Novo, andar pela bela Avenida de Mangue ou contemplar as praias das calçadas da Avenida Beira-Mar. Mas o grande cartão postal da cidade é a Avenida Central. Todo o comércio de primeira linha se concentra nos prédios imponentes da nova avenida. Aí temos aqui a questão A. Qual acontecimento é tratado tanto no texto quanto na charge? Que vocês observaram? Observaram aí? Bom, ambos tratam de reformas promovidas na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Se você respondeu assim, parabéns, acertou. Em sua opinião, as reformas do Rio de Janeiro no início do século XX trouxeram melhoria para toda a população? Justifique sua resposta com base no texto e na imagem acima. Então, observe aí. O que vocês acham? O que vocês colocaram? Bom, é uma resposta pessoal, mas eu espero que vocês respondam, que as pessoas ricas puderam desfrutar de uma cidade mais bonita e do comércio de primeira linha instalado em suas ruas. Já as pessoas mais pobres foram despejadas de suas casas e muitas ficaram sem lugar para viver. Pode observar aí pela imagem.
Bom, alunos, e assim chegamos, né, mais ao final, né, do final da parte 2 do capítulo 6 do módulo 3 dos primeiros tempos da República, da autocorreção. Espero que vocês façam as atividades, né, que vocês corrijam, não esqueçam, se tiver errado, apague, coloque a resposta